Uma das bases principais do Entidades Vegetais é a energia feminina. E aqui quero deixar claro que a gente está falando de energia e não de gênero, de homens e de mulheres. Mas não tem como a gente falar de energia feminina e energia masculina sem esbarrar em homens e mulheres em questões de gênero. Porque o sistema feminino é mais receptivo a ancorar a energia feminina, assim como o sistema do homem é mais disponível a ancorar a energia masculina. Então a gente acaba assim trazendo essas nuances, mas o principal aqui, sobre o que eu realmente quero falar e sobre o que eu sugiro que a gente olhe, convido a gente a olhar, é a respeito da energia, das polaridades. E quero que a gente entenda isso de uma forma mais ampla, compreendendo que isso está presente em absolutamente tudo na nossa vida, desde os lugares mais amplos do universo e até tudo que existe, né? Até as coisas mais cotidianas e rotineiras da nossa vida e principalmente, que é o que nos importa aqui, o nosso funcionamento, a nossa estrutura, o nosso jeito de olhar para as coisas, de sentir, porque no meu ponto de vista, o mais importante com relação a isso é o nosso paradigma. E é sobre isso que eu quero trazer. Então, que a gente compreenda isso de uma forma ampla, para poder respeitar as diferenças. Porque eu quero enfatizar essa palavra, respeito, porque o que eu sinto, o que eu percebo, a minha perspectiva, o meu ponto de vista, é que nesse momento do nosso sistema, a energia feminina não é respeitada. Vamos começar do começo. Qual é a diferença? Né? Como é que a gente pode diferenciar a energia feminina e a energia masculina? Do que a gente está falando, afinal de contas, aqui? A energia feminina, ela tem uma qualidade introspectiva. Ela é daqui para dentro, enquanto masculina, daqui para fora. Uma qualidade assertiva, agressiva. Então, tudo que a gente percebe e observa que tem esse movimento de interiorização, a gente pode olhar e entender como energia feminina, assim como o contrário. Então, quando a gente pensa na energia masculina, a gente tem que entender também esse movimento solar e um movimento quadrado, reto como o sol, que acorda, sobe, brilha e se põe. E ele faz esse movimento, né? Dia a dia, um movimento muito retilíneo, muito sistematizado, previsível. Muito diferente do que acontece com a Lua e com a energia feminina, que é uma energia circular, cíclica, e que a gente pode até chamar aqui de caótica. Então, os movimentos que vão acontecendo com a Lua, e até, né, só para trazer um parênteses aqui, não é à toa que o ciclo feminino, o ciclo da mulher é coordenado ao ciclo lunar, pelo menos em origem, em essência, em saúde, né? Essa energia, ela é circular, ela é cíclica, ela se move de forma mais ou menos imprevisível. Então, essa é uma diferença muito significativa quando a gente olha para os corpos, né? Por isso que a gente vai sempre esbarrar aqui, como eu já falei, na questão de homens e mulheres. Então, quando a gente olha para os corpos, né, a tendência de um corpo feminino é um corpo mais cheio de curvas, assim como a tendência de um corpo masculino é um corpo mais reto. A gente vai ter muitas exceções, né? A gente não está aqui falando de exceções, estou só pegando a essência do que a gente pode trazer para compreender essas duas polaridades.
os movimentos da energia feminina, eles vão na direção de um lugar obscuro, de um lugar lunar, noturno, em que nem sempre se enxerga tudo. Não é uma clareza solar. A energia masculina tem essa clareza solar. As coisas estão às claras, estão postas sobre a mesa e é fácil de enxergar. Tem excesso de luz. Com a energia feminina a gente caminha no escuro sem saber exatamente o que está ali na frente. E é por isso que a energia feminina é muito mais intuitiva. A gente fareja as coisas, a gente não está enxergando nada, não está às vezes nem entendendo nada, mas a gente está sentindo profundamente, compreendendo a partir de outra perspectiva. É uma forma de funcionar absolutamente profunda, intuitiva e até poderia se dizer às cegas. Porque independentemente da gente enxergar e da gente ter clareza, essa percepção, as sensações vão se abrindo nesse universo. Quando a gente olha para a energia masculina, a gente está falando muito mais de comprovações. A gente vai provar, a gente vai fazer o movimento de raciocinar. Então veja de novo essa comparação, né? Esse olhar para essas duas perspectivas. Enquanto o feminino vai para um lugar intuitivo, eu não faço a menor ideia, eu não consigo provar nada aqui para você, mas eu tô sentindo isso aqui. A gente tem esse movimento acontecendo dentro da gente. A energia masculina é assim, só acredito vendo, só acredito se comprovar. Então a gente caminha na direção, por exemplo, da ciência, do racional, do intelectual, de todos esses movimentos que se dão na matéria. Na matéria que eu digo a gente vai precisar encontrar comprovações, a gente precisa provar que existe. Energia feminina, isso não se dá dessa maneira. Então, enfim, acho que no geral, né, com muitas nuances aí para a gente recortar, mas no geral a gente está falando a respeito dessas qualidades nesses lugares de polaridade. E aí eu pergunto, no nosso sistema atual, no nosso paradigma vigente, qual das duas energias é mais fortalecida e, de novo, voltando à palavra que eu considero tão importante, mais respeitada? Qual das duas energias é mais respeitada? Então, hoje, a gente tem uma perspectiva que só valida o que é provado, visto, materializado, conhecido. A gente até tem ultimamente caminhado no sentido de um maior respeito, uma maior validação do invisível, principalmente de uns anos para cá, em que a espiritualidade, o autoconhecimento, o feminino, a ancestralidade começam a aparecer num lugar mais importante, de um pouco mais de valor. Mas ainda assim, tudo isso, infelizmente por conta, né, de formas de lidar e de divulgar esses lugares, que eu concordo, é um lugar de banalização, né? Esses lugares ainda são muito alvo de piada e, de novo, compreensível, né? Mas antes dessa superpopularização, quando a gente olha para essas duas energias, isso não pode estar num lugar de verdadeiro respeito social. A gente não tem um respeito para com a energia feminina. A gente não tem presença, por exemplo, dentro da academia, dentro das legislações. Então, essa energia, assim, eu posso olhar e falar assim, eu até acredito, né? Mas, de novo, isso não está ancorado no nosso sistema, respeitado no nosso sistema, como está, por exemplo, esteve principalmente
ancorado profundamente nas culturas e nas sociedades tradicionais dos povos originários. Completamente diferente o ponto de vista. É esse o lugar que eu acho que é importante a gente trazer, né? A popularização banalizada é negativa, porque interfere justamente no respeito dessa energia. Então, para a gente refletir a respeito, né, de como é que isso tem se dado na nossa sociedade, a gente se perde nas considerações da energia feminina. Até pouquíssimo tempo isso era totalmente descredibilizado, alvo não só de piada, de chacota, mas alvo de desmerecimento, né, de ridicularização. Então, isso para mim, no meu ponto de vista, no meu entendimento, mostra muito como é que a gente lida com essas energias, e aí isso vai respaldar, como já falei que eu considero aqui, em homens e mulheres. Então, isso mostra que a gente não está nem aqui falando de machismo, a gente não está falando só de uma sociedade machista. O machismo vem como uma consequência disso, mas a gente está falando de uma sociedade masculina em estrutura, em paradigma, em forma de funcionar, em forma de perceber, em forma de enxergar as coisas. E todo esse universo feminino, que sim vai acompanhar as mulheres, está num lugar diminuído, menosprezado, de menos importância. Afinal de contas, o que é que tudo isso, em termos de polaridade, tem a ver com entidades vegetais? O que é que tem a ver com aromaterapia, que afinal de contas é sobre o que em essência a gente fala aqui? E diria que principalmente com relação a entidades vegetais, porque essa qualidade de percepção, essa qualidade de energia que a gente vive, esse paradigma no qual estamos todas e todos inseridos aqui, faz com que a gente lide com o nosso funcionamento e com a nossa saúde de forma geral, a partir da perspectiva de uma medicina que se limita, de novo, às comprovações científicas, ao que se pode ver para crer, e a desconsideração do sistema, da totalidade, do holismo, né, que a gente chama do holístico. É tudo muito separado, separatista, pontual. A medicina e o entendimento das formas de tratamento das nossas questões está voltado para um lugar isolado, higienista e, de novo, exclusivamente materialista. Eu não estou aqui defendendo o desrespeito à ciência, né? Não é sobre isso, inclusive porque é fundamental que a gente entenda que as duas energias são importantes. As duas energias merecem valorização, reconhecimento, importância, enfim, não estou colocando uma acima da outra. O que eu sinto que acontece hoje no nosso sistema é justamente essa questão. É justamente esse o ponto, que a energia feminina está completamente desvalorizada, desmerecida. Então, quando a gente olha para o nosso sistema de entendimento das formas de tratamento, a gente desconsidera os sistemas e desconsidera o invisível, as emoções, as percepções dos nossos sentimentos, o sistema no qual a pessoa está inserida,
as condições de vida, todo o restante desse tipo de qualidade é completamente ignorado. Então, olhar para essa estrutura social, olhar para esse paradigma é fundamental para a gente perceber como é que a gente vem tratando da nossa saúde ou tratando das nossas doenças, porque a gente trata pouco de saúde. Na perspectiva do Entidades Vegetais, a gente considera, acima de tudo, e talvez antes de tudo, a inteligência das plantas. As plantas, os óleos essenciais, no meu ponto de vista, essas entidades vegetais, elas não vão funcionar de uma forma linear, como medicamentos alopáticos funcionam. Estou com dor de cabeça, vou usar determinado princípio ativo, esse princípio ativo vai agir na minha dor de cabeça, pronto, acabou. Porque nesse caso, nessas condições, a gente está olhando para sintomas, sistemas excluídos e pontualmente uma cabeça ali naquela pessoa com uma dor e esse direcionamento para resolver aquela questão pontual. Quando a gente usa ervas, quando a gente usa plantas, quando a gente usa óleos essenciais, apesar de sim, a gente ter princípios ativos que vão agir ali naquela dor de cabeça, que vai poder melhorar uma dor de cabeça, que vai poder melhorar um sintoma específico, sim, a gente tem toda uma sinergia e toda uma composição que vai falar muito além de um sintoma pontual, específico, isolado, assim como não estamos falando de um princípio ativo isolado e pontual que vai agir sozinho numa questão determinada. Por conta disso, a gente tem uma vida que é essa entidade vegetal, que é essa planta, que é essa erva, acordando dentro do nosso sistema e fazendo com que o nosso sistema todo funcione a partir de outra perspectiva e de outro ponto de vista. É um olhar da inteligência dessa planta para as questões que estão me fazendo adoecer, por exemplo, entendendo doença como qualquer tipo de sintoma desalinhado que a gente possa apresentar. Então, de novo, para a gente não se perder, voltar para o lugar das energias e da importância da energia feminina e de despertar, acordar a energia feminina na gente. É por conta desse movimento e dessa ação invisível, oculta, sistêmica, ampla, conjunta, que essa planta vai trabalhar no nosso processo de cura de uma forma genuína. E é por conta desse movimento que a gente não pode ignorar todas as outras especificidades dessa personalidade, da personalidade dessa planta, para achar que ela vai ser usada pontualmente apenas para uma dor de cabeça. O que eu quero dizer com isso? Eu quero tratar uma dor de cabeça, vamos dizer, e aí eu vou usar um óleo essencial, e aí eu vou dizer, ok, mas eu quero só a dor de cabeça, e eu não quero que ele mexa comigo, que ele me mobilize emocionalmente, energeticamente, por exemplo. Eu não quero que ele mobilize outras questões do meu sistema. Eu quero que ele só trate a dor de cabeça. Não tem como fazer isso. Porque, de novo, estamos falando de uma vida, de uma interação, de uma relação entre uma pessoa e uma, meu ponto de vista, e uma entidade. Uma planta, uma vida, uma inteligência. Não tem como falar assim, ó, faz só isso. Não tem como a gente isolar essa ação. E aí, o que acontece? A gente precisa, né, para fechar esse raciocínio, a gente precisa desenvolver a conexão, a comunicação, a receptividade para o entendimento
do que é que tanto essa planta carrega e do que é que ela quer nos dizer, do que é que ela quer, o que é que ela quer nos mostrar. Ela não vai só fazer um trabalho, vai lá e resolve a dor de cabeça pontualmente, acabou. Ela tem todo um processo de troca, de interação, de interconexão, de interrelação entre esse ser que está usando esse óleo e essa entidade, essa inteligência viva, essa sabedoria. São dois campos interagindo. Então a proposta do Entidades é conhecer esse espírito, conhecer essa alma, conhecer essa inteligência, conhecer essa entidade, quem ela é. E a gente só pode fazer isso a partir de uma perspectiva que é a perspectiva que eu gosto de chamar de energia feminina. Se você me pedir, prove, comprove cientificamente, não vou conseguir. Não tem como. Agora, só por isso deve ser desconsiderado? Só porque a gente não dá conta de provar das maneiras convencionais, isso deve ser desconsiderado? Eu não estou dizendo aqui que a aromaterapia não tem comprovações. Tem muitos estudos e muitas formas de comprovações. Existem sim comprovações, mas a gente está falando de uma aromaterapia quase que alopática, que vai trabalhar sintoma específico. Estudos mostram que depressão, não sei o que lá, e dor de cabeça e ansiedade. Então a gente está falando de coisas muito específicas e pontuais. Funciona, é indiscutível. Isso é indiscutível, inegável. Não tem como a gente dizer aqui de uma forma tão limitada e ignorante que a aromaterapia não funciona. Funciona, a questão é justamente essa. Funciona tanto que muita gente ainda não dá conta de acompanhar o tanto que ela funciona, e tudo que ela traz e tudo que ela carrega, e o quanto essas entidades têm para nos ensinar. Então, no meu ponto de vista, se a gente usa aromaterapia, se a gente usa óleos essenciais só de uma maneira pontual e alopática para ficar sobrecarregando o nosso sistema, o nosso corpo de informações, a gente pode estar se intoxicando, inclusive um montão de efeitos colaterais, talvez possa chamar assim, um monte de problemas causados por conta dessa forma alienada de trabalhar com óleos essenciais, mas além de tudo, desmerecendo todo o potencial dos óleos essenciais, das entidades, desconsiderando todo o valor que essas entidades carregam e toda a reverência que eu considero que a gente deveria ter para com esses seres que vêm para nos ensinar, nos emprestar seus óculos para que a gente possa ver situações da nossa vida a partir de outra perspectiva, a partir de outro ponto de vista, de um ponto de vista infinitamente mais sábio, muito mais inteligente do que o nosso. Que essa perspectiva de quem está ali em silêncio, observando tudo acontecer, é muito diferente da gente que fica falando aleatoriamente, com a mente funcionando no exagero. Então, essa relação que eu gosto muito de trazer da energia feminina enquanto paradigma para olhar para a forma de usar óleos essenciais e plantas, inclusive, de forma geral, e de tratar a saúde também, é um movimento, é um processo transgressor, revolucionário, apesar de ancestral, né? A gente tá pensando numa coisa que é evolutiva, eu considero que é uma evolução das formas de tratar questões de saúde, e de novo saúde como um todo, de uma forma ampla. Não estou só falando de doenças e dores, estou falando realmente de saúde. Como é que a gente faz para ter saúde? Como é que a gente faz para ter qualidade de vida? Então,
é um processo evolutivo nessa forma de tratar saúde, de lidar com saúde, apesar da gente estar também falando de um resgate. Para a gente conseguir fazer isso, para que esse movimento aconteça de verdade, de uma forma orgânica e inteligente, porque a gente também não está aqui desconsiderando inteligência, razão, conhecimento, experiência, tudo isso, mas para que a gente possa levar isso de uma forma inteligente, realmente funcional, inclusive, é fundamental que a gente perceba como é que essas duas energias estão funcionando e como é que a gente está desenvolvendo o nosso conhecimento, nossa sabedoria e nosso entendimento para olhar para a aromaterapia. É fundamental que a gente conheça e que a gente considere essas duas polaridades energéticas, essas duas formas de olhar. E é um desejo meu, enfim, talvez um sonho meu, né? Uma expectativa que eu tenho de que a gente consiga processualmente avançar e evoluir no sentido de considerar essas duas energias de uma forma mais equilibrada, para que a gente não perca as vantagens dessas duas. E é por isso que aqui nesse espaço a gente vai tratar dessas entidades vegetais, e esse é o universo, é o jeito que eu enxergo o universo da aromaterapia, mas a gente vai tratar com reverência a essas entidades, a gente vai tratar com reverência a essas plantas, a esses seres, a essas inteligências. Então não tem como a gente esperar protocolos. Para tal coisa, use tal coisa, não sei quantas gotas de não sei que óleo para resolver tal problema. Porque a gente considera muito mais a interação, a inter-relação desses seres. Então não tem como a gente deixar isso num sistema engessado de que sempre vai ser assim, porque, de novo, senão isso seria alopatizar a aromaterapia. Eu não consigo concordar com essa perspectiva, esse ponto de vista, porque acho, de novo, que a gente perde muitas vantagens, muitas belezas e muitas bênçãos do que são, em essência, no meu ponto de vista, os óleos essenciais. Isso é um grande desperdício, uma grande perda. A gente trabalha aqui com a energia geradora, criativa, preenchedora desses protocolos. Aí sim, esse sentido mais profundo, essa essência que pode preencher formas de usar óleos essenciais, formas de usar não, né? Não gosto muito dessa expressão. Formas de se relacionar com os óleos essenciais, com essas entidades, que considera a vida dessas entidades, que considera a presença, que considera genuinamente a doação, a sabedoria, a inteligência desses óleos, dessas plantas, dessas divindades para se relacionar com a gente. Então, a dificuldade do paradigma atual, do sistema atual, é a gente poder sustentar esse lugar, sustentar essa energia, sustentar esse olhar, esse entendimento. Porque a gente começa a fazer esse movimento de perceber, de intuir, a gente vai falar aqui a respeito de comunicação, né, de como considerar esses entendimentos, mas a gente começa a desenvolver isso e depois vai pro vício do nosso sistema de funcionamento, que é como funciona o paradigma atual. Então, enfim,
Queria trazer principalmente esse movimento, essa energia, a importância da gente considerar essa perspectiva que a gente não costuma considerar para a gente lidar com plantas, ervas e aqui principalmente os óleos essenciais dentro dessa perspectiva do entidades vegetais. Por isso é uma das bases. Acho que isso também ajuda cada vez mais a deixar claro o que é a perspectiva do entidades vegetais. Quero muito saber como é que você se relaciona com essa energia, ainda que seja aí para você. Como é que isso se dá? Como é que você percebe? Se você sustenta ou não essa forma de olhar para a vida, para o mundo, para você. Como está a sua intuição? Como está a sua relação com o invisível? Como está a sua disponibilidade para introspecção? Para mobilizar tudo que é mais profundo e silencioso, caótico aí dentro de você. Quero saber. Um beijo e até já já.